Estamos iniciando mais um estudo da doutrina espírita na Casa de Assistência ao Necessitado de Jorge Medeiros, onde nós vamos saudando os irmãos espirituais que conduzem todos os trabalhos dessa casa, que possam nos inspirar, intuir, para que o tema proposto possa ser levado da forma que atenda às necessidades de todas as irmãs, todos os irmãos que buscam através dos canais de apresentações, de estudos, a melhoria do seu entendimento, para que a lei de progresso se faça presente através desse enriquecimento. Que, aliás, é dessa forma que o Espírito ele inicia os seus primeiros trabalhos em reencarnações, simples e ignorantes. Simples porque não tem ainda o entendimento do certo, do errado, do bom, do mal. Ignorante porque tem muito pouca ainda informação nos seus registros espirituais. A cada experiência, a cada dia, a cada encarnação, ele vai agregando informações, conhecimentos que vai aumentando a sua inteligência, vai aumentando sua capacidade de entender, de interpretar e de decidir, até que um dia chegará à perfeição, o entendimento amplo de todo o universo. Por isso, um tema como este, chamado Causas Profundas dos Transtornos Neuróticos, não podia deixar de começar com um tema chamado Espírito e Memória. Se confundem até essas duas palavras porque o espírito é o psiquismo que todos nós temos, que nada mais é do que a própria memória espiritual que nós temos. De existência em existência, a nossa memória converte em visão imperdível, ou seja, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos fica eternamente gravado na nossa memória. E assim vai. Porém, essa memória não é como um arquivo que você vai lá, busca as pastas, busca as fichas, não. É uma memória viva. Viva como se fosse um indivíduo. É como se nós tivéssemos dentro de nós uma série de indivíduos. E sendo viva, porque tudo que está no psiquismo é vivo, ele vem sozinho, nós não temos comando sobre isso. Vem impulsionando o nosso consciente. E assim vamos formando algumas coisas. Ficam gravadas eternamente. Por exemplo, alguém que um dia ficou preso nos tempos atuais, num elevador, ficou 12 horas preso no elevador. Com certeza, essa memória se reproduzirá por muito tempo no consciente dessa encarnação, de outra encarnação, vai se agregar aí talvez um medo de ambiente fechado. Não é diferente um ambiente de altitude, por exemplo. Se você um dia, lá em outra encarnação bem distante, você foi empurrado de uma torre de um castelo, aquilo foi gravado no seu inconsciente. Provavelmente no futuro você vai ter medo de altura. Isso vale para tudo. Por exemplo, um homem, no dia do seu casamento, lá no altar, a noiva o abandona. Isso vai ficar gravado eternamente na sua memória. Provavelmente ele terá dificuldades de um novo relacionamento na mesma encarnação ou em outras encarnações. Por isso, a memória, ela interliga o passado ao presente. Dizem que se esquece tudo, esquece detalhes, esquece palavras, esquece nomes, mas a memória, como ela é viva, ela é presente. Nós vivemos hoje impulsionado por toda a memória do passado e também está ligado ao futuro. Normalmente se observa as pessoas reclamando das suas condições presentes. Poucas são aquelas pessoas que são felizes com a sua condição presente. Gostariam que fossem melhores. O passado não dá para mudar. O presente hoje é o resultado do passado, mas o futuro é o resultado do presente. Então, nós podemos mudar o presente. É agora que nós temos que mudar para o futuro. Se nós não gostamos da nossa condição hoje, vamos trabalhar para que amanhã seja melhor, né? Então, esses arquivos, eles representam a trajetória do espírito. E está associado à consciência
e está associado também à nossa identidade. Então, nós somos o que está na nossa memória, isso não tem como discutir. E é essa experiência, é esse acúmulo de informações, de conhecimento, que vão ampliar a nossa inteligência. Falamos há pouco que essa memória é viva, tão viva como nós estamos agora, cada uma delas. Então, elas podem ser provocadas, essas memórias, elas podem ser imantadas para o presente, ela pode vir ao nosso consciente através de fatores externos, porque os fatores externos provocam essas reminiscências espontâneas, seja afetivas, seja de sentimento, seja de emoção, seja de trauma, vindo ao nível da consciência. Por exemplo, todo mundo sabe disso, música. Você está aqui com sua certa idade, já maduro, adulto, você ouve uma música de 40 anos atrás, imediatamente você vem à tona o que estava fazendo, com quem você estava. Até mesmo um perfume que você sente o cheiro agora, te desperta as sensações, sentimentos, afetividade daquele tempo, daquela época. Então, isso é memória. E assim vai paisagem, palavra, filme. Qualquer atitude externa provoca a reação do que está lá no passado. Essas reações, às vezes, elas são diagnosticadas como enfermidades psíquicas. Uma das características mais acentuadas disso, designado pela psiquiatria como esquizofrenia, é isso. A psiquiatria vai dizer que a pessoa tem imaginações, alucinações, mas não é. É o psiquismo dela que vem tão forte, a memória vem tão forte que para ela é verdade. E não tem como convencê-las que não é verdade, ela acha que é verdade. É um caso crítico. No nosso caso de hoje, estamos estudando aqui as neuroses, os medos, né? Vamos ver daqui a pouquinho o que é a neurose, é a mesma coisa. Estão lá gravadas. Qualquer percepção dos nossos 5 sentidos vai trazer aquela lembrança, aquele medo, e assim são todos os tipos de perturbação. Podemos ver um belo quadro aqui de Jorge Andréa, chamado Fluxo Energético. Ele mostra o pensamento e a vontade, porque o pensamento é a expressão do espírito. A vontade é a essência que está dentro do inconsciente puro do espírito. Então, quando uma vontade é externada através do pensamento, ela vai atravessar toda a nossa zona de psiquismo. Ela vai atravessar o nosso inconsciente passado, onde estão as memórias, toda essa questão que nós estamos falando até aqui, vai atravessar o nosso programa da encarnação presente e vai chegar no nosso consciente, ou seja, vai chegar nos nossos sentidos, para que nós possamos pensar, para ter valores, ter hábitos, ter atividades. Então, quando o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade chega na nossa zona consciente, da forma que nós vamos explicar daqui a pouco, nós processamos carregando tudo que veio junto. Não tem como esquecer. Então, nós somos a expressão do nosso espírito sempre. Não tem como não ser. A neurose propriamente dita. Primeira observação sobre a neurose é que ela é uma compulsão que impõe algo à pessoa. Você não escolhe agora assim, eu vou ser neurótico se acontecer tal coisa. Não. Você está levando uma vida normal, você consegue levar uma vida normal, mas por algum motivo, que é sempre um agente externo, aquilo vem e você muda o seu comportamento. Você não consegue se relacionar, você não consegue fazer sua tarefa, ou você quer se esconder, ou enfim, vamos ver os tipos de expressões que a neurose pode nos trazer. A neurose é um distúrbio emocional da personalidade que conduz o sujeito a um estilo de vida desajustado. Ou seja, há desajuste. O que é o desajuste? É um desconforto. É o que a gente vê de diferença de pessoa para pessoa no seu comportamento. Alguns são extrovertidos, são alegres, são dinâmicos, outros são introvertidos. Independente da cultura, independente da inteligência, a forma de se relacionar no mundo é diferente por causa do psiquismo, ou seja, por causa dos arquivos que estão lá. Ou seja, esses arquivos estão lá em forma de gaveta, gavetas vivas. Cada assunto está lá uma gaveta.
A criatura, durante a sua infância, apanha muito, sofre violência paterna, aquela gaveta paterna fica lá traumatizada. Terá dificuldades de relacionamentos paternos no futuro, por exemplo. E assim é em tudo que nós possamos viver. Então, ele sempre está em conflito consigo mesmo ou com o ambiente, apresentando dificuldades de uma estabilidade emocional. Ou seja, a psicologia diz que nós temos uma luta interna, esse é o conflito entre o que nós gostaríamos de ser, entre o que nós queremos apresentar como somos, em relação ao que realmente somos. A maioria de nós luta para não aceitar, às vezes, o que está lá dentro de si e se apresenta de uma forma diferente. Isso é um desajuste. A neurose, então, na verdade, ela se apresenta de diversas formas, como fobias, que são fobias, são medos. Todo mundo tem medo de alguma coisa ou de várias coisas. Isso é neurose. Pânico, transtorno de pânico, está dentro do conjunto da neurose. O próprio transtorno de ansiedade, o próprio transtorno de obsessão compulsiva são derivações desses impulsos que vêm da nossa memória espiritual, a própria depressão, o estresse, a hipocondria, a neurastenia. Tudo é resultado dos complexos não resolvidos que estão dentro de nós. O encarnado, ele tem conhecimento dessas dificuldades. Ele sabe, cada um sabe que tem dificuldade com uma coisa, com a outra, mas ele consegue levar uma vida normal. Então, a neurose em si é um processo de ajuste. Vamos ver daqui a pouco que isso acontece por expelir, por espiar, por estar saindo do psiquismo, vai se transformar numa coisa positiva depois. Temos aqui o nosso irmão Filomeno, diz o seguinte: raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. Ou seja, é normal no nosso mundo de provas e expiações termos distúrbios psíquicos. A neurose é o mais simples deles. Todos apresentam. Raríssimas pessoas não teriam, que é assim mesmo, é normal. Então, ele diz inclusive que é muito diáfana, é muito difícil determinar uma linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Todos nós temos a nossa dificuldade. Nós estamos num processo evolutivo. Somos crianças espirituais evoluindo. Por desconhecimento, por ignorância, erramos muito no passado. À medida que vamos esclarecendo, nós vamos entendendo que é preciso mudar. Aliás, esse é um dos importantes objetivos da doutrina espírita, a nossa transformação, através do entendimento. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de libertação. Só tem um único jeito de se libertar, só através do conhecimento, através do esclarecimento. Então, nós temos que estudar, não tem jeito. Causas profundas de transtorno neurológico. Quais são as causas profundas? Como é que começam a se formar isso? Então diz aqui, nossa irmã Joana de Andes, o seguinte: a psicoterapia espírita remonta aos acontecimentos que precedem a atual existência, despertando no inconsciente atual e passando a arquivar novos programas no consciente, liberando do estado de perturbação. É muito comum, no estudo da doutrina espírita, nós falamos: esse mundo é de prova e expiação. Toda doença que você tem no corpo físico é uma expiação, é uma limpeza do nosso perispírito. O efeito é um efeito da doença no corpo físico, a causa está no perispírito. Devemos entender que não é exatamente assim, é mais profundo, porque o perispírito também, ele tem a sua dificuldade, a sua necessidade de reparação, mas a causa está lá no psiquismo, está lá no espírito. Então é preciso tratar o psiquismo, é preciso organizar, digamos assim, equilibrar esses complexos que estão lá no psiquismo. O que são os complexos? São as gavetas que nós falamos há pouco, de um relacionamento difícil paterno, de um relacionamento afetivo difícil, enfim, de medos que se criaram, tudo isso. Então é preciso, na verdade, a expiação mais profunda que pode ter, que é a cura de todas as nossas enfermidades psíquicas, é a expiação do psiquismo.
Espiar não é pôr para fora? Então, todos esses complexos não resolvidos, essas energias difíceis que estão no nosso psiquismo, que não estão resolvidas ou estão mal resolvidas, precisam sair. Espiar é isso. E é o que acontece, em princípio, naturalmente, de uma certa forma dosada, nas nossas reencarnações. A cada encarnação, nós vamos vivendo com dificuldade. É difícil, a nossa vida é difícil. Por que é difícil? Porque a gente não consegue ser quem quer ser. Quer ser de um jeito, mas é do outro. Gostaria de ser igual ao outro, mas não pode ser, a nossa natureza não permite. Isso vai limpando, vai vindo, vamos sofrendo. Por isso que a mediunidade, que é um dos focos do estudo da doutrina espírita, dos mais profundos, pode dizer tranquilamente que a mediunidade tem uma série de benefícios, tem uma série de valores inestimáveis. Um deles, quero falar em função do que nós estamos dizendo agora. Aqueles que têm a mediunidade e que a estudaram e que a desenvolveram, eles passam por um processo de limpeza dos canais psíquicos, ou seja, o próprio desenvolvimento da mediunidade e o próprio exercício da mediunidade faz com que esses arquivos difíceis, esses complexos energéticos que estão no nosso psiquismo, venham à tona. Então, o médium, muitas vezes, ele manifesta na mesa mediúnica algo que é do psiquismo dele. Ele não sabe, dirigente, talvez possa perceber, se conhecer muito bem o médium, é uma limpeza de psiquismo. Então, a vida, a encarnação é para aprender mais, ter experiência e limpar o que está lá. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Não somente na atividade mediúnica, mas também no próprio sono. Muitas vezes, pessoas relatam que têm sonhos repetitivos. Está em lugares que não conhecem, mas sabem que é o dela. Criaturas estão lá que não parece que é ela, mas sabe que é ela. Ou seja, também nos mergulhos, durante o sono físico, o espírito vai lá e ele tem esse trabalho, ele começa a sua limpeza. É como uma TVP que costumam fazer na ciência comum. Vai lá, regride a memória para tentar liberar um trauma que está lá. Só que quando é feito pelos espíritos, tem a segurança dos espíritos. Então, é preciso viver, é curar-se. A reencarnação é o maior tratamento que nós temos. Estamos em contínuo tratamento, todos nós, né? Vamos melhorar, passo a passo. Então, nós temos aqui, naturalmente, por que vamos melhorar? Porque sofrendo as consequências dos nossos atos insanos, o nosso desequilíbrio nos gera tomar atitudes, a talvez agredir as pessoas no sentido verbal, moral, ou mesmo fisicamente. Isso gera reação. Então, nós sentindo a dificuldade da reação, sofrendo a consequência dos nossos atos, nós vamos começar a alterar os nossos atos mentais, tentar torná-los a ser enobrecidos, granjeando então os méritos, para anular esses compromissos. Dizem que a caridade cobre a multidão dos pecados. É verdade. À medida que nós vamos mudando nossos hábitos, o passado é importante, porque temos experiência. Mas o importante é o nosso presente mental. Como nós estamos hoje? Não importa que eu cometi graves erros. Não importa, é minha estrutura mental, meu equilíbrio mental, sempre no presente, inclusive com relação a desencarne. A criatura pode ter cometido inúmeros erros, absurdos até. O seu transpasse, a sua condição no espiritual vai depender do seu estado mental, emocional, espiritual, naqueles tempos do seu desencarne. Então, não devemos realmente, como diz Emmanuel, chorar sobre o leite derramado. É levantar e caminhar. Errou, levanta e caminha. Então, nós vamos ter aqui, ainda no capítulo Causas Profundas dos Transtornos Espirituais, que todos os transtornos emocionais, eles têm origem no comportamento mental e hábito. Ou seja, essa chamada dificuldade que nós estamos falando, estamos tratando mais das neuroses, elas surgiram ao longo do passado, geralmente de vidas passadas, e continuam ao longo dessa encarnação, em consequência do nosso comportamento mental, como é que nós nos permitimos pensar, e com nossos hábitos morais, como é que nós nos relacionamos. Olha, assim como o peixe precisa da água
para viver, assim como o pássaro precisa do ar para caminhar, para voar, nós, espíritos, precisamos do relacionamento social, do relacionamento entre espíritos para caminhar. Ninguém aprende isolado e sozinho, nunca. Então, o espírito ele caminha dentro da relação. Então, quando os seus hábitos de relacionamento são ruins, vai criando situação para ele. Nós vamos ver alguns exercícios. Por exemplo, queixa. Quando nós temos o hábito de nos queixar de tudo, isso traz uma consequência. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual ele é extremamente sensível aos nossos próprios pensamentos. E ele fica armazenado no nosso espírito. Então, a queixa é um envenenamento mental. Quando nós nos queixamos, nós estamos nos envenenando. Isso terá consequência, lei de ação e reação, não tem jeito. Serve para a matéria, serve para o espírito, serve para o pensamento. Toda queixa vai retornar para nós, não tem jeito. A ira, aquele descontrole, gera disfunções gastrointestinais pelos tóxicos, ou seja, nós nos envenenamos. Podemos, através das iras, das cóleras, podemos até estar criando para nós enfermidades graves, até cancerígenas. Somos nós que plantamos. Deus nunca deu uma doença para ninguém. Somos nós que trazemos para nós as doenças. Não tenha dúvida disso. Mágoa, magoei. A mágoa, ela produz fixações mentais, monoideia. Fiquei magoado com a pessoa. Você se envenena de novo. Ou seja, todo pensamento, todo comportamento mental ruim destrói a nós mesmos. Você tem, por exemplo, aqui a insatisfação. Nada nos deixa satisfeito, nada nos deixa satisfeito. Afeta o nosso ritmo cardíaco, afeta o nosso quadro depressivo. É natural isso, não precisa se esforçar. E aquilo vai ficando gravando, acumulando, trazendo complicações para o nosso raciocínio. Ciúme, não precisa nem falar, todo mundo sabe. O ciúme, primeiro, enceguece. A pessoa não enxerga mais nada. Traz as arritmias emocionais, tensões, até complicando os próprios neurônios. Então, o ciúme é mais um veneno. Então, todo comportamento fora da normalidade traz complicações, ficam impregnadas em nós, voltando sempre. Maledicência, estímulos no sistema endócrino, ou seja, sistema endócrino são todas as glândulas que produzem todos os nossos tipos de hormônios, enfim, acaba controlando todo o nosso sistema nervoso. Por que as religiões elas condenam a maledicência? Às vezes fala, Jesus falou para mim não falar mal dos outros porque está querendo quebrar o galho do outro. Não, está querendo quebrar o seu galho. Por quê? O outro não está nem aí com você. O nosso pensamento nos envolve. Então, e não é só isso também. Se você entrar em outros campos das ondas mentais, da lei de sintonia, se eu sento na minha casa, faço um evangelho na minha casa, mentalizo luz, já vou equilibrar minha casa, acabou o evangelho, todo mundo se reúne, começa a falar mal do outro. Lá o vizinho, sei lá quem. É uma onda. Você saiu, deixou uma onda vertical e pegou uma onda horizontal. Você fez uma ligação psíquica da sua casa com a casa de quem você está falando mal. Você faz o quê? Você traz tudo que está lá, o lixo mental que está lá onde você está citando, vem para a sua casa. Faz mal para você, faz mal para a sua família. Então, a maledicência só traz prejuízo para quem é maledicente. Por isso, ninguém recomenda a maledicência. Temos também os próprios medos, a própria ansiedade, são distonias complexas, que desestruturam o edifício celular. Qual é o edifício celular que desestrutura? Primeiro, o perispiritual, que as moléculas do corpo físico têm ligação com as moléculas perispirituais e a matriz está no perispírito. Então, quando você fica com essa ansiedade, esse medo, essa pressa, essa coisa toda, você desestrutura as moléculas perispirituais, trazendo um certo desequilíbrio até para as moléculas físicas. Então, a pessoa fica num estado que um grito mais alto deixa a criatura atordoada. Por isso, tudo isso vai se acumulando. Vingança. Quem tem pensamento de vingança
corrói os sentimentos, abre brecha para a amargura, até alucinações e até pensamentos de suicídio. Por quê? A vingança, você se liga no mal, você começa a envolver sua mente no mal e deixa que os pensamentos nobres que vêm naturalmente do nosso inconsciente puro possam equilibrar o seu dia a dia, porque o nosso psiquismo é um fluxo de pensamento. Seus olhos enxergam, seus ouvidos escutam, e todos os 5 sentidos trazem informações que já vão entrar no inconsciente, e lá no inconsciente traz informações para o seu consciente. Esse é o equilíbrio. Toda vez que você fixa o seu pensamento, fixa a sua vontade só num ponto, isso é um monoideísmo, isso é desequilíbrio, terá consequências inclusive espirituais, né? Por quê? Muitas vezes essa situação que a pessoa vive, esse conjunto que tem questões psíquicas do próprio espírito, tem agregação de influências espirituais com efeitos na organização psíquica mesmo, na pineal, na epífise, na hipófise. Todo e qualquer desvio de comportamento vai adicionalmente viabilizar o acréscimo das questões espirituais. Aqui a gente vai começando já a trazer as duas coisas. Nós temos um corpo físico, temos um corpo espiritual, temos um espírito, e as leis naturais, elas se entrelaçam. Então qualquer coisa dessas que eu acabei de citar, que são as causas profundas dos futuros transtornos, elas vão por lei de sintonia, como o mundo é habitado por espírito, e espíritos são ondas mentais. Espíritos são pensamentos. Nosso pensamento tem um poder de atravessar distâncias que você não pode imaginar. O universo, a Terra. Então nós vamos atrair. Então, toda vez que nós vamos falar mal de alguém, nós vamos trazer os espíritos estão lá, vão vir para minha casa. Ou seja, quando eu começo a falar mal de alguém que desencarnou, por exemplo, o desencarnante é chamado, ele pode vir, alguém ligado a ele, começa a vir cobrar você. Ou seja, facilmente nós começamos a atrair para nós envolvências espirituais. E nós vamos ver daqui a pouquinho que até é difícil distinguir o que é físico e o que é espiritual, porque na verdade tem os dois. Dificilmente nós vamos ter coisas isoladas, uma ação forte espiritual sem consequência na organização física. Dificilmente nós vamos ter problemas na organização física que não teve uma ação espiritual ou um complemento. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido a partir de agora. Por quê? Como é que esses pensamentos próprios nossos, como é que os pensamentos de um outro espírito têm influência na nossa organização física? Por causa de uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro, que é a glândula pineal. Quem descobriu o primeiro plano em 1641 foi Descartes. Ele chegava a tirar a pineal da cabeça de uma criatura, desencarnada, é claro, e estudava, porque ele foi o primeiro que disse que a pineal é a sede do espírito. Ou seja, os pensamentos dos nossos espíritos, eles vêm pelo nosso perispírito, pelo centro de força, o coronário, e entra na pineal. Então, a onda mental entra na pineal. Essa pineal é uma glândula constituída de magnetitas que transforma a onda mental, ou onda eletromagnética, se quiser chamar, em ondas neuroquímicas. Por isso que ela é a sede do espírito. A onda mental, do meu pensamento ou de um outro espírito, ela se transforma em onda neuroquímica e ela vai para o nosso cérebro. É isso que nós vamos ver agora. Aí ela vai afetar o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso biológico, porque os pensamentos, eles vão direto para o nosso córtex. Temos vários no nosso cérebro. Vai sofrer uma sinapse e vai realizar as funções. Se for um trabalho mediúnico, o médium então vai dizer as palavras que o espírito gostaria de expressar no seu pensamento. Mas também as sensações do espírito vão para o nosso hipotálamo, que vai direto para o sistema nervoso. E aí vão ter as impressões físicas. Então, além da influência mental, a gente pensa muito na influência mental. Eu tenho uns pensamentos estranhos. A pessoa chega até a ter pensamento suicidário. Mas você quer se suicidar, meu filho? Não, eu não quero me suicidar. Mas esse pensamento não dá. Eu quero pular do apartamento. Quantas vezes já escutou isso? Eu quero fazer isso, eu quero me cortar. Mas esse pensamento, você que deseja isso mesmo? Não, não desejo.
Então, caracteristicamente, ele tem uma influência mental. Até essa questão do suicídio é muito fácil de entender, porque nós temos as leis divinas todas gravadas no nosso inconsciente. Uma delas é a lei de conservação. A lei de conservação é a lei pela vida. Então, naturalmente, nós só desejamos a vida. Toda vez que alguém deseja algo diferente disso, tem interferência mental. Tem pensamentos estranhos que virão dessa forma. Mas não é só isso que se transfere para nós. Sensações também, tristeza. Pessoas choram. Quem tem mediunidade, então, fica muito mais fácil esse processo. Chora por nada, chora em todo lugar, sente as dores. Então, quando um espírito ancestral se aproxima de alguém que tem uma sensibilidade mediúnica, as sensações são muito fortes. Sente mal-estar na região gástrica, sente disparo no coração, sente dor no peito e por aí vai. Então, a ação espiritual, além de interferir no pensamento, traz efeitos na organização física, dores físicas. É muito comum, por exemplo, na casa espírita, até médio experiente, vira e mexe, o coração dele dispara. Ele até tem noção. O que ele faz? Ele vai lá no hospital, põe lá um mapeador, um roter, e é dispensável. Fica bravo com o médico fala que não tem nada, mas disparou. É isso normal. Tem gente que faz endoscopia por causa de consequências e contínuas mal-estares na região gástrica. Não tem nada. Graças a Deus que não tem. Então, só o estudo, o conhecimento, vai fazer com que a criatura que tem a sensibilidade mediúnica comece a discernir o que é dele e o que não é dele, e dar a tratativa adequada. Então, se confunde os sintomas espirituais com os sintomas físicos propriamente ditos. Então, nós vamos ter efeitos clínicos e efeitos mediúnicos com a aproximação que nós temos naturalmente. Olha, só que diz o seguinte: efeito dos sentidos. Claro, a própria pessoa, cada um de nós, se tiver uma má notícia, vai afetar o sistema nervoso, poderá até ter um desarranjo, uma liberação urinária, é normal. Mas a aproximação de outras entidades vai afetar distúrbios alimentares, sexualidade irregular, sono alterado, pânicos, depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade, e ainda distúrbios hormonais, e ainda no sistema nervoso vai alterar a respiração, a circulação, a digestão e a temperatura. Então, os dois aspectos da nossa vida, a vida espiritual e a vida física, se confundem continuamente. Aqui é uma casa espírita, aqui nós atendemos muitas pessoas. O que nos surpreende às vezes, né? Porque apesar da pessoa sentir tudo isso com tanto tempo e tanta repetição, ela não tem noção. Então, a pessoa às vezes pensa que está doente, pensa que está desequilibrado, chega aqui, não, você pode melhorar, você não tem doença não, você vai melhorar. Vamos tratar a sua mediunidade, vamos tratar seus sintomas, tudo tem solução, ao seu tempo, é claro. Então, olha só, é psicológico, é psicopatológico ou é mediúnico? Psicológico, psicopatológico e mediúnico são campos que se interpenetram e que merecem estudos interdisciplinares, sem preconceito, tanto pelos espíritas quanto pelos psiquiatras e psicólogos. Ou seja, se um psiquiatra, um psicólogo, ele tiver fundamentos espirituais, ele vai ter um trabalho super enriquecido pelas duas informações. Vai tratar o psicológico, vai tratar os hormônios, vai tratar as glândulas, e também vai ter, aqui na casa, quantas vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, ó, quem mandou você vir aqui? Ah, foi meu psiquiatra, ele falou que eu tinha problemas espirituais. Isso aí é uma visão que vai cada vez mais se ampliar. E a casa espírita também. A casa espírita não pode se fechar e dizer, não, só o tratamento espiritual resolve tudo. Resolve a parte espiritual. Mas os efeitos que chegaram na organização física precisam ser tratados. Se for uma questão física, pelos clínicos especializados. Se for uma dificuldade de conviver com seus problemas, um psicólogo. Se for necessidade de equilibrar o seu sistema endócrino, então, seja para dormir, é muito comum as pessoas precisarem tomar alguma coisa para dormir, um ansiolítico, para manter a calma. Quando o paciente, a pessoa envolvida, passa a ter reações agressivas, tentativa de se cortar, ou de quebrar as coisas, de bater nas pessoas, né?
Então é perigoso, chega nesse ponto de perigoso. Então a própria doutrina espírita tem um bom senso de recomendar aos familiares levar essa pessoa a um psiquiatra, ele vai aplicar a medicação, não vai ter jeito. Essa medicação vai atuar nos hormônios que a epífise produz, fazendo com que esse acesso, né, pelo mecanismo, nós comentamos um pouco aqui, possa ser controlado, mantendo a pessoa de uma forma, não digo bem calma, mas pelo menos sem as reações agressivas. Então, a necessidade de medicamento, ela terá, em muitos casos, são necessários. À medida que a pessoa for melhorando com os tratamentos, a gente vai ver daqui a pouco tratamento espiritual, tratamento clínico, a própria psiquiatria vai reduzindo o medicamento até a sua liberação. Temos aqui na Casa Espírita muitos e muitos casos, as pessoas chegaram aqui com dosagens grandes de medicamento, porque, claro, no fundo a causa está no psiquismo de todas as perturbações. É preciso tratar os dois. E aí sim vai diminuindo. Alguns chegam a desenvolver mediunidade, produzem, trabalham mediunicamente. E essa enfermidade tem cura, né? A ciência. Então, os procedimentos terapêuticos. Os meios de fazê-los estão à disposição de qualquer um, desde que eduque seu sentir, seu pensar e seu agir. Além do suporte médico, além do suporte dado à casa espírita, do suporte espiritual, tem um terceiro, que é o mais importante. Nós mesmos temos que começar a administrar o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir. Por isso que o grande remédio da doutrina espírita não é tirar os espíritos que estão desenvolvendo, isso só faz parte disso. O principal é mudarmos a forma de pensar, começarmos a vigiar nossos pensamentos, vigiar os nossos atos, melhorar o nosso comportamento. É como qualquer tipo de vício, seja no álcool, seja na droga. Só é possível a solução quando a própria pessoa quer, deseja. Então, quando a pessoa quer e deseja, todos os suportes periféricos, familiares, alcoólico anônimo, um suporte de terapia de drogado anônimo, a casa espírita, a medicina comum, aí todos eles vão contribuir para um resultado positivo, uma melhoria, uma transformação. Mas a base de tudo, nós mesmos temos que fazer isso. Nós nunca enganamos ninguém nessa casa espírita. Nunca falamos, a casa espírita vai tirar os seus problemas. Não. Vai te mostrar o caminho, porque os próprios milagres atribuídos a Jesus, ele mesmo não atribuiu a ele. Isso a tua fé te salvou. Ou seja, eram outras questões, não era um desejo de alguém tirar. Ninguém tira nada de ninguém. É um resultado, é uma conquista de cada um. Então, é preciso primeiro passo, conscientização, ou seja, eu tenho que estar consciente que eu tenho uma dificuldade, ou que eu tenho um problema, ou que eu tenho uma enfermidade psíquica, psicológica, e que eu quero mudar. Então, primeiro, consciência, eu tenho. Segundo, reeducação, ou seja, melhorar a conduta da vida diária. Começar, digamos assim, a desenvolver um relacionamento mais sadio com todos, respeitando a todos, sendo solidário a todos no sentido da educação, uma educação. Respeito e educação resolve tudo. Somente 2 itens, respeito e educação, resolve tudo. Ser cordial com as pessoas, atender onde é possível, isso faz parte. Né? Que se esforce para evitar os vícios mais grosseiros, todos não é possível, mas que se esforce para evitar os vícios mais grosseiros e que procurem controlar suas más tendências. Dizem que o bom espírito não é uma criatura boa, é aquela que se esforça exatamente para isso, para controlar suas más tendências. Todos nós temos más tendências, vem sozinha dentro de nós, os pensamentos vêm sozinhos. Então, começar a controlar essa más tendência. Esse é o esforço, a terapia, nós somos essencial, é nós mesmos. Pensamentos enobrecidos, estimular o hábito da prece, é o mais poderoso auxílio nos tratamentos de obsessão ou mesmo das consequências físicas. Não tem outro caminho. Complementarmente e indispensável, nós vamos ter o intercâmbio espiritual. Pessoas, quando procuram uma casa espírita, elas são convidadas a assistir às palestras
porque isso vai trazer informações para o seu psiquismo. E isso é essencial, isso vai ajudá-las a ter argumento para elas mesmas para mudar de ação. Isso que nós falamos agora há pouco, do combater as próprias imperfeições, mudar de hábitos, a palestra enriquece por demais a pessoa e ele então começa a ver as coisas de forma diferente. Às vezes a pessoa vem para o tratamento, quando retorna, fala: como é que está, minha irmã, meu irmão? Olha, eu estou bem. Os problemas foram resolvidos? Não. Os problemas são os mesmos ainda. E eu agora me sinto bem com eles. Então, isso é reeducação. Então é só a cultura espírita, né? A libertação pelo conhecimento é que vai nos levar a isso. E isso vai começando a criar uma situação positiva para nós. Ela passa pelo passe aqui na casa espírita. Tem pessoas que acham que o passe resolve tudo. Também não é verdade. O passe é um momento que você reequilibra as suas moléculas perispirituais. É uma harmonização perispiritual. Você vai se sentir bem. Mas o perispírito é tão sensível, se você sair da casa espírita depois do passe e já começa a discutir ele fora, já acabou o efeito do passe. Aí você tem que tomar passe de meia hora. Então, o passe vai atuar no seu perispírito. A palestra vai atuar no seu espírito mesmo. Vai te dar informações, razões para você conseguir mudar. E aí vem o que nós chamamos agora há pouco, intercâmbio espiritual. Orientar moralmente o espírito que está ligado àquela criatura na reunião mediúnica. Esse é um recurso que realmente somente as casas espíritas possuem. Não que outros não possam ter, mas é a única ciência que aceita o intercâmbio e utiliza em benefício de quem? Os espíritos vão fazer uma reunião mediúnica para me ajudar. Não. Você será ajudado por consequência. A reunião mediúnica é para atender as entidades que equivocadamente estão ligadas a você por diversas razões. Não vamos tratar do assunto aqui, dos processos obsessivos, mas tem uma razão para isso. No mínimo, lei de afinidade de pensamento, frequências iguais se unem. Então, o intercâmbio espiritual digamos assim, é um dos itens mais realizados aqui na Casa Espírita. As reuniões mediúnicas para atendimento desses espíritos, selecionados pela espiritualidade, é um trabalho muito intenso aqui na Casa Espírita, que traz benefício a esses espíritos. Esses espíritos assistidos diminuem a influência sobre o encarnado. E aí, ele tem mais liberdade mental de entender a palestra. E ele entendendo a palestra, ele melhorando, os passos vão fazendo um efeito mais duradouro. Esse é o processo, mas só vai funcionar se libertar um pouco da influência espiritual, aquela pessoa que tem tratamento, ela modificar nela mesma. Esse é o remédio, não tem outro. Buscar o reequilíbrio familiar faz parte, né? Ou seja, todo mundo se preocupa em construir uma casa bonita e tudo. Isso dá para fazer, se tiver recurso financeiro, consegue fazer. Mas e a paz no seu lar? Os espíritos estão transitando livremente e vão entrar onde desejarem, ou melhor, onde permitirem. Então, se a nossa casa é cheia de desordem, cheia de desentendimento, cheia de brigas, ela está aberta para todo e qualquer espírito. E o ambiente fica assim na casa da gente. Mas se a gente cultivar a harmonia, as preces, nós vamos criando pigmentação luminosa nas paredes etéreas do nosso lar, sinalizando que ali as criaturas estão preocupadas com o seu lar espiritual. Começa a selecionar as visitas. Isso faz parte. Buscar o equilíbrio familiar através do Evangelho no lar. Tratamento médico. Nos casos em que o processo apresentar-se com graves comprometimentos psíquicos, o atendimento deverá receber assistência de um profissional a seguir na orientação médica. Até nas orientações que nós levamos à espiritualidade sobre um ou outro caso, os irmãos consultam. O irmãozinho já está sendo assistido pela medicina, aí a gente questiona depois de ter sido uma assistência, porque as pessoas também às vezes acham que a casa espírita vai resolver tudo. Não vai. É um conjunto. Então, eu tenho que querer mudar, eu vou ter um suporte espiritual, eu vou ter um suporte clínico e vou ter um suporte psicológico ou psiquiátrico. Não tem como escapar. Nós somos tudo isso daí, é o chamado ser integral. Nós temos que tratar todos os nossos aspectos, né? Acreditar que a psicologia e a psiquiatria são capazes de resolver os transtornos psíquicos
sem atentar para o processo obsessivo, está na mesma medida equivocada de achar que se pode tratar uma perturbação espiritual somente sem o suporte da psicologia e da psiquiatria. Não tem jeito. Ninguém sozinho resolve nada. É preciso de agir sobre todos os nossos corpos, né? Então, a cura integral, ela se envolve o tratamento espiritual, casa espírita, paralelo com o tratamento psicológico, seria um psicólogo ou um psiquiatra, que vai então predispor o indivíduo vai fazer com que ele se relacione melhor com as suas culpas, com os seus medos. Então, a questão psicológica também é importantíssima, a gente se desprender, se liberar da culpa. O que dá problema pra gente é a culpa, é o remorso. Se a gente entender e fizer diferente, é a solução. Então, os trabalhos espirituais, os trabalhos psicológicos e psiquiátricos, eles se completam. Então, resumindo, o nosso estudo aqui apresentado, nós somos um ser integral, temos um arquivo espiritual com todas as virtudes, com todas as boas experiências, com todas as más experiências, com todos os complexos, com todos os traumas, só que são vivos, convivem conosco cotidianamente. Por isso somos todos indivíduos diferentes, porque o nosso arquivo, nossas memórias são distintas. Vamos relatar a nossa experiência, a nossa necessidade. Cada um de nós tem necessidade diferente, tem maneira diferente. Então, que nós possamos, então, que todos que estão assistindo o estudo, por lei natural, terão todas as informações gravadas indelevelmente no seu espírito, para parte agora da nossa forma de agir naturalmente, né? Ou racionalmente, ou até por um reflexo condicionado das informações que vão ao nosso perispírito. Vamos agradecer a espiritualidade que está sempre junto de todos aqueles que desejam contribuir para o progresso de si mesmo e dos outros que estão à sua volta. Agradecer a irmãs e irmãs que assistem os estudos, que possam ter um bom proveito realmente das informações que a doutrina espírita nos traz. Fiquemos todos na paz de Deus.